E aí, vamos continuar, vamos andar, que São Paulo é grande, vamos andar que tem muita coisa para ver nessa petição inicial, no procedimento comum. Então, vamos aqui, audiência de mediação e de conciliação. Então, bora lá, 3, 3, 4. Audiência de mediação e de conciliação, como vocês viram aqui no 319, inciso 7, ela é um requisito de petição inicial. Só que ela também é uma opção. Mas como assim ela é opção se ela é um requisito obrigatório? Não é nesse sentido que ela é opção, jovem. Não é. É opção no sentido de você quer ou não quer. Tá? Então, na aula introdutória que eu dei, que eu só fiz uns desenhos assim, eu comentei que o despacho do juiz, eu vou desenhar de novo aqui, o despacho do juiz, recebendo a petição inicial, designando a audiência, ele tem que ser, tá aqui o despacho, tá aqui a audiência, ele tem que ser com uma diferença de pelo menos, vou pegar outra cor, pelo menos, vou pegar um azul, aqui tem que ser de pelo menos 30 dias. 30 dias, pelo menos. Por quê? Vou pegar outra cor aqui ainda. Pegar um verde. Porque e não foi. Porque 20 dias para ser citado. E outra cor, esse roxo aqui, 10 dias para petição de cancelamento. Certo? Beleza. Então, o que está dizendo no caput? Exatamente esse desenho aqui, lindo e colorido. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Certo? E os 10 dias, lá quando a gente analisar o artigo 335, vocês vão entender os 10 dias aqui, tá? Não é a hora da gente trabalhar com esses 10 dias aí. Mas aqui vocês entenderam os 30, os 20 e os 10 dias, tá? Eu falei que estava no 334. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e de mediação, observando o disposto neste código. Poderá haver mais de uma sessão. Eu preciso que vocês leiam bastante este artigo, porque cai o artigo na sua prova. Ele é meio grandinho, mas tá tudo bem, tá tudo bem, porque ele é bem, vocês têm que ler esse trem, mas vamos continuar aqui. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exercer a 2 meses, não pode exercer a 2 meses a data entre as sessões, tá? Não pode ultrapassar 2 meses entre uma sessão e outra, 2 meses é o máximo, não pode ultrapassar, desde que necessárias a composição das partes. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. A audiência não será realizada quando? A audiência não será realizada quando as partes, as duas, manifestarem expressamente desinteresse. Desinteresse. O que é aqui? Autor falou, não quero. Réu falou, não quero, não tem audiência. Agora, está começando a fazer sentido quando eu falo que o 319.7 é uma opção. Olha aqui, opção do autor. É uma opção do autor. Então, ele vai dizer na petição inicial a designação da audiência de mediação. A designação da audiência de mediação. Ele vai dizer que tem
interesse na audiência de mediação e de conciliação. Beleza? Beleza. Tá? Então, o autor vai falar que quer, ainda que o réu disser que não quer, não interessa. Porque para não ter a única hipótese em que essa audiência não vai ocorrer, eu vou até escrever isso. A única hipótese em que não se terá audiência de mediação e conciliação é quando os dois quem? Autor e réu, as duas partes, não quiserem. Tá? A única hipótese. Beleza? Quer dizer, a única não, né? A única hipótese no sentido de que quando for opção. Porque também, quando não admite autocomposição, é óbvio, porque já não vai admitir autocomposição, então não tem o que autocompor. Então, mas se tratando de um direito que sim admite autocomposição, claro, a única hipótese é essa mesmo, tá? Seguindo aqui. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contadas da data de audiência. Olha aqui a petiçãozinha de 10 dias. Volta aqui no desenho. Eu não apaguei, graças a Deus. Não apaguei, tá aqui, ó. Ó os 10 dias. E a gente volta a falar desses 10 dias no 335, que é o artigo que trata de contestação. Tá bom? Então, olha aqui, 10 dias. Por isso que eu falei, é 30, 20, 10. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. A audiência de mediação e conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico. Eu já fiz uma dessa, é mais legal. Nos termos da lei. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado... Não, peraí. Espera, que eu sei que eu preciso de marca-texto. É considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Vocês vão pintar esse parágrafo 8º, tá? Outra coisa que eu preciso dizer em relação a isto aqui, que essa multa aqui, se você faltar a sua audiência, designada audiência, se você faltar, vai ser considerado ato atentatório da dignidade da justiça e vai ter que pagar lá 2% de multa sobre o valor da causa. Ah, mas eu sou beneficiário da gratuidade de justiça. Não quero saber. Não interessa. Ainda que você seja beneficiário da gratuidade de justiça, o benefício não alcança o pagamento dessa multa. Não alcança. Então, meu bem, não deixa de comparecer à audiência de mediação e de conciliação. Certinho? As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença, se tiver acordo. A pauta das audiências de conciliação e de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Tá? Então, em relação à audiência de mediação e de conciliação, a gente já leu o 334, já tratamos de tudo, porque o que cai é o próprio artigo, então leiam novamente o 334 com mais calma, certinho? Não se esqueçam desses prazinhos aqui de 30, de 20 e de 10. 30 dias entre o despacho e a audiência, pelo menos, entre a
a citação e a audiência tem que ter 20 dias, porque até 10 dias antes da audiência vem o réu falar que não quer e pedir o cancelamento. Certo? Então, próximo ponto a ser analisado aqui por nós, gratuidade de justiça. Na verdade, gratuidade de justiça está lá no 98 a 102 do CPC. O artigo 98 é enorme, mas eu coloquei somente o caput. Preciso que vocês deem uma lida em gratuidade de justiça. Já tem um tempo que não cai. Já tem um tempo que não cai. Que não cai. Tá? Então, fica de olho aí em gratuidade de justiça. Mas, basicamente, gratuidade de justiça, a gente vai fazer o quê? Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, a pessoa natural ou jurídica, olha a gratuidade para a pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei, tá certo? Então, o artigo 98, ele é grande e ele vai explicar como não tinha como eu ler todo o artigo 98 até o 102, porque realmente ele é grande. Então, vai ficar aí para o seu estudo sozinho. Então, não tem como eu aqui, porque eu tenho que falar de muito mais coisa e muito pouco tempo. Então, fica aí a leitura para você. Mas o que eu quero que você preste atenção é numa coisinha aqui comigo. Presta atenção aqui comigo agora. Existe lá no 1015 do CPC, é o artigo que trata do agravo de instrumento. Só uma coisinha que eu preciso falar de gratuidade de justiça para você, ó, ficar esperto aí. Agravo de instrumento. Um dos incisos do 1015, que eu não vou lembrar agora de cabeça, não lembro se é o 1 ou se é o 2, não lembro de cabeça, fala que cabe agravo de instrumento a decisão interlocutória que indeferir ou revogar a gratuidade de justiça. Certo? Certo. Vamos guardar essa informação aqui. Aí, num determinado processo, a gratuidade de justiça é deferida. É deferida. E aí? É uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória. Cutória. O autor desta ação, que teve deferida para si a gratuidade de justiça, ele disse que o autor alegou hipossuficiência dizendo que estava desempregado e juntou a cópia da sua carteira de trabalho sem registro, né, de emprego. Alegou desemprego, falou que estava sem trabalho e o juiz deferiu. Só que eu sou o réu e quando eu fui citado e fui analisar o processo, eu vi lá essa decisão. Só que eu sei que esse autor aqui, ele de fato, ele não tem um trabalho fixo, ele não tem carteira assinada. Só que eu sei que ele tem muitas propriedades. Ele tem muitas propriedades que ele aluga, que ele recebe aluguel. Eu sei que ele tem ele tem investimentos em vários fundos monetários. Eu sei que ele tem dinheiro. Eu sei, ele não é hipossuficiente do jeito que ele está dizendo. Ele não é. Eu, como réu, acho uma sem vergonhice, sem tamanho ele ter deferida para si gratuidade de justiça. Só que aí eu viro para o meu advogado e falo assim: ô doutor, olha, ele teve a gratuidade de justiça deferida, mas ele tem condições sim de pagar este processo.
Aí o advogado fala, olha só, eu não consigo fazer nada porque o artigo 1015, ele só fala se a decisão indeferir ou revogar a gratuidade de justiça. Ele não fala nada se for decisão que defere gratuidade de justiça. E aí, o que você faz? Primeira coisa, você troca de advogado. Mas por quê? O 1015 está errado? É agravo de instrumento? Não, nessa parte ele tem razão. Só que também você não vai ficar sem fazer nada. Porque você, quando dá contestação, e é uma das preliminares do 337, tem lá indevida concessão da gratuidade de justiça. Certo? É isso? Vai alegar preliminar em contestação, pedindo a revogação dessa gratuidade de justiça e, obviamente, provando que ele não é tão hipossuficiente como alega ser. E aí, o juiz revoga a petição inicial, ele revoga a gratuidade de justiça que ele deferiu anteriormente, aí sim a decisão que o quê? Revoga a gratuidade de justiça, cabe agravo de instrumento, tá? Era só isso que eu precisava situar vocês. A gente vai ver com mais calma essas questões de preliminar do 337 e tudo mais, quando formos ver contestação, que está quase chegando. A gente já está terminando a análise já terminamos, na verdade, a análise de petição inicial. Creio eu que daqui a pouco a gente começa a análise de respostas do réu. Mas eu precisava tratar deste assunto de gratuidade de justiça com vocês, certo? Então, eu vou ficar por aqui, mas eu espero vocês daqui a pouco comigo de novo. Até já!